Nesta aula, nós veremos como que acontece o processo de formação de palavras colocando prefixos e sufixos. Então, para a gente entender como que acontece a formação das palavras, é importante que a gente saiba como que é a estrutura delas. Como que são formadas as palavras na língua portuguesa? As palavras elas têm pequenas partes. Então, toda vez que nós juntamos, que nós unimos pequenas partes, nós formamos novas palavras. Cada parte da palavra é chamada de morfema. Então, existem vários tipos de morfema e nós vamos ver dois deles hoje. O principal morfema de uma palavra é o radical. O que é o radical? É a parte que contém, que carrega o significado básico dessa palavra. Então, o radical é como se ele fosse a raiz de uma palavra e a partir dela vão formar outras palavras da mesma família. Por exemplo, a palavra lembrar. Eu tenho o radical lembr, que posso formar lembrar, lembrança, lembrei, lembrou, relembrar, por exemplo. Então, radical é a parte principal de uma palavra. Depois do radical, nós temos os afixos. O que é afixo? São as partes que vão fixar antes ou depois do radical e vão dar origem a novas palavras. Existem dois tipos de afixos, o prefixo e o sufixo. O que são os prefixos? São as partes que são colocadas antes do radical. Por exemplo, na palavra desleal, o des, ele é um prefixo. Na palavra ilegal, também o i é um prefixo. No exemplo anterior, relembrar, o re é um prefixo, porque ele está antes do radical, da raiz da palavra. E o que é um sufixo? O sufixo é a parte que é colocada depois do radical. Por exemplo, nas palavras cabeleireiro e legalmente. Na palavra cabeleireiro, o eiro é um sufixo, que indica, no caso, uma profissão. Na palavra legalmente, o mente é um sufixo, que pode indicar modo. Em todas as palavras que terminam em mente, essa parte aí é um sufixo. O prefixo e o sufixo, eles vão alterar o significado original de uma palavra. Então, se eu tenho a palavra feliz, se eu coloco o prefixo in, vai ficar o contrário, infeliz, é a negação. E se eu coloco, por exemplo, felizmente, o mente é um sufixo que também vai alterar o sentido de feliz, que é um adjetivo, para um advérbio de modo. Para a gente entender melhor isso, gente, é importante que a gente tenha esse olhar especial para os significados das palavras, que a gente consiga identificar quais são as partes que formam esta palavra, tá bom? Para a gente entender melhor isso, nós vamos analisar agora uma tirinha. Depois, vocês farão os exercícios. Então, nós temos aí a tirinha do Calvin e do Haroldo, e nós temos a fala do Calvin no primeiro balão. Insetos me irritam. E aí depois ele continua. O jeito tonto com que zunem por aí, o barulho agudinho que fazem, o tamanhozinho insuportável, tudo neles me irrita. E o Haroldo, né, com um olhar assim, meio irônico, ele diz, falou o menininho hiperativo e reclamão. E o Calvin fica bravo, sai correndo atrás dele. Então, eu pergunto para vocês. A palavra agudinho. O que quer dizer agudinho? Como que formou a palavra agudinho? Vem de agudo, né? Que significa alguma coisa forte, um barulho agudo seria um barulhinho forte, irritante. E o inho. O inho nós chamamos de sufixo. O que é sufixo? É uma parte que vem no final da palavra alterando o seu significado. Então, o inho aí vai indicar o quê? Diminutivo. Depois, tem uma outra palavra. Insuportável. O que é
que quer dizer insuportável? Suportável é algo que a gente suporta. E o in? O in é uma parte que, quando colocada junto com outra palavra, pode indicar o contrário, pode indicar uma negação. Então, insuportável é aquilo que não suportamos. Um outro exemplo: menininho. Menino mais o inho, que é um sufixo que indica diminutivo novamente, assim como agudinho. Temos também a palavra hiperativo. O que é uma pessoa hiperativa? É uma pessoa muito agitada. Então, essa parte, o hipermercado, hipertensão. O hiper significa muito, né? Significa o exagero. O menino hiperativo seria um menino muito ativo, muito agitado. E por fim, reclamão. O que é uma pessoa reclamona? O que significa esse ão aí? Meninão, reclamão. O ão é um sufixo, é uma parte da palavra que vem no final e que indica aumentativo, alguma coisa grande.